Abra sua Bíblia, Efésios 3:20. É o tema que nós estamos trabalhando nessas quartas-feiras. Eu vou começar com Efésios 3:20. Todos já sabem até de cor, né? E diz assim, olha: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Repita comigo, olha: segundo o poder que em nós opera. Tem algo dentro de você. Tem algo poderoso dentro de você. Dentro de você. Agora nós vamos lá para Gênesis, capítulo 15. E o versículo é o versículo 5. Talvez você está se perguntando, pastor, o que é essa tenda? Você vai entender. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 5. A parte A do versículo diz assim: então o levou fora. Então o levou fora. Pai, nós te louvamos uma vez mais. Cremos que o Senhor tem algo a revelar aos nossos corações. E cremos que o seu Espírito já está se movendo aqui nesse lugar. Que os corações já foram abertos para receber a sua palavra. A semente que transforma, a semente que muda, a semente que traz vida nos corações. Cremos que o Senhor vai sacudir as nossas vidas aqui nessa noite e vai nos tirar de lugares que estamos talvez parados, acomodados, mas nós cremos que o Senhor tem algo maior para realizar através das nossas vidas. E por isso nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. O tema que eu trouxe para a gente pensar nessa noite é: Deus não cabe na sua conta matemática. Deus não cabe na sua conta matemática. Olha para o seu irmão e fala aí para ele: Deus não cabe na sua conta matemática. Jamais. Quando nós olhamos para Efésios, capítulo 3, versículo 20, nós vamos entender que a matemática humana ela se baseia sempre na lógica. Sempre na lógica. A gente às vezes caminha muito na lógica. Mas quando nós olhamos para Deus, nós começamos a entender que Deus não trabalha na lógica humana. Deus não trabalha com as nossas limitações. Deus é um Deus ilimitado. Deus é um Deus que nos confunde muitas vezes. Por isso que Ele é Deus. Porque se Ele trabalhasse na minha racionalidade, Ele deixaria de ser Deus. E nós vemos isso em N textos dentro da Bíblia, Deus mostrando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo. Exemplos como a multiplicação de pães e peixes, que está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, 21, nós vemos Jesus
alimentando uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Para pensar, isso é loucura. 5.000 homens foram o que eles contaram, pensando que na época não tinha internet. Vamos pensar que cada um tinha, 3, 4 ou 5 filhos, aí você multiplica, era muita gente. Mas Deus, olhando a compaixão e a fome das pessoas, Ele vai realizar um milagre com aquilo que Ele tinha, 5 pães e 2 peixes, e todos se fartaram, todos comeram bem. Na lógica humana, você olha e fala, não é possível, mas na ótica de Deus, Ele diz, é possível todas as coisas para aquele que crê na palavra de Deus. Para Deus tudo é possível, para Deus tudo tem jeito, para Deus tudo tem uma forma impossível de se realizar. E quando Paulo escreve isso a Éfesos, ele está mostrando a grandeza do poder de Deus. Ele estava mostrando para aquele povo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você pede. O texto de Efésios 3:20, ele vai convidar você a sair da lógica humana e crer no sobrenatural de Deus. É você sair da sua racionalidade, da sua lógica, do seu conceito limitado, e você começar a caminhar e trilhar em cima daquilo que Deus tem para realizar através do sobrenatural sobre a sua vida. Ele é poderoso, mas você precisa crer. Repita comigo, crer. Eu preciso crer. Você precisa crer, você precisa acreditar. A fé começa quando o limite humano termina. A fé começa quando o limite humano termina. Sabe aquele diagnóstico que muitas vezes o médico diz assim, não tem o que fazer. O câncer está todo tomado. Você vai morrer. São limites humanos. Fazer até aquilo que dá. Mas a partir de um diagnóstico onde diz tudo ao contrário, ou tudo que está terminado, vem Deus e diz, eu posso todas as coisas. Talvez você entrou aqui nessa noite com um diagnóstico negativo sobre a sua vida, sua empresa está decretando falência, coisas estão acontecendo, pessoas estão dizendo, não tem mais jeito, você não pode mais realizar os seus sonhos, você precisa desistir desse negócio. Aí vem Deus e diz, acalma o seu coração, aquilo que o homem diz não pode, eu posso reverter o quadro e dizer, eu posso todas as coisas, porque aquilo que o homem determina, Deus reverte em bênçãos sobre a sua vida, e você vai ser um testemunho para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Feche seus olhos. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Poderoso Deus. Calma o seu coração, Ele é poderoso. Poderoso. Calma o seu coração. Deus. Ah, Espírito Santo. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Declare isso sobre a sua vida. Declare isso. Poderoso Deus.
olha para a sua adversidade e fala: eu tenho um Deus poderoso. Minha alma anseia Ah, por Espírito ti. Santo, nós te amamos, Jesus. Sinto Deus aqui. Ele é poderoso. Não é sobre a nossa força, é sobre quem Ele é. Não é sobre a nossa força ou aquilo que nós podemos fazer, é sobre quem Ele é. A essência de Deus é grande, é a grandeza, é a soberania sobre tudo. Ele governa a minha e a sua vida. Ele te conhece como ninguém outro te conhece. Ele é Deus, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te fez, foi Ele quem te projetou, foi Ele quem designou planos para você realizar. Foi Ele. Ele é poderoso. O poder de Deus é um atributo. Que é um atributo, pastor? Faz parte da essência de Deus. Faz parte dele. Faz parte dele. Não é circunstancial, ou seja, Deus é poderoso por um momento. Não, Ele é poderoso a todo momento. Ele é todo poderoso. Deus não é poderoso porque o milagre aconteceu, não. O milagre aconteceu porque Ele é poderoso. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Outra coisa que nós precisamos aprender e que está em Efésios 3:20 é que Ele faz infinitamente mais. Você parou para pensar nesse pequeno trecho? Ele faz infinitamente mais. É como eu disse, quais as suas expectativas? Porque Deus sempre vai nos surpreender. Sempre vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Deus não é limitado pela nossa imaginação. Ele é ilimitado. Guarde uma coisa no seu coração: pensamentos limitados, promessas ilimitadas. Deus tem promessas para realizar na sua vida grandes, mas tão grandes que você não tem condição de entendê-las. Você só precisa dar o passo e vivê-la, porque a promessa de Deus é extraordinária para realizar através da sua vida. O que Ele tem é muito grande. A mente humana, ela sempre vai colocar um teto para você. Eu quero mexer com você nessa noite. Eu quero mexer com... Essa mensagem está no meu coração já há dias, há semanas. E eu assim, eu ia pregar ela semana passada, não estava bem. Mas essa mensagem já estava no meu coração há muito tempo. E o que eu sentia no meu espírito era que Deus queria destravar a vida de pessoas e lançar elas para um novo ciclo, um novo tempo, uma nova estação. E você está aqui no dia e na hora certa, porque Deus tem algo para realizar através de você. Pensa uma coisa comigo: se a sua visão cabe em você, não é a visão de Deus. Se a sua visão cabe em você, não é uma visão de Deus. A visão de Deus é sempre além. É sempre além. Eu me lembro quando nós estávamos olhando o templo para mudar. E a gente tinha um programa, né, pai? Bom, a nossa cabeça, achando que a gente estava com a 10. Tá tranquilo, tem uma visão grande. Aí começamos a olhar algumas coisas.
negociar outras. E estava tudo muito legal, porque a gente fez o nosso planejamento, né? A gente calculou tudo certinho, ó, isso aqui, aí a gente vai, aí a gente tem uma reserva, aí a gente vai indo, sabe? É mente humana, gente. É responsabilidade também. Mas olhando e vendo, e aí fomos em um, e fomos em outro. Até que um dia o pastor Neto falou, ó, encontrei aqui um lugar que não tem placa, mas eu encontrei na internet, e vamos lá ver, vamos. Aí você anda perto de gente que tem uma fé muito maior que a sua, que é o pastor Sérgio, que é meu pai, e aí chegamos aqui, olhou tudo que lindo, maravilhoso, e aí meu pai dentro dele falou assim, aqui é o lugar. E aí ele falou, acho que estava o pastor Rogério, nossa diretoria estava aqui, ele falou, ó, esse é o lugar. Aquilo, né, eu comecei a sentir um pouco de dor de estômago, natural, né? Aí perguntamos o aluguel, quanto que é o aluguel? Ó, esse salão aqui é R$75 mil, esse prédio daqui. Aí meu pai assim, bacana. E eu assim, bacana? Eu falei, meu Deus, cadê essa fé minha, meu pai? E aí começamos. E meu pai falava assim, calma, Rafa, Deus está com a gente. A visão que Deus plantou em meu coração, vai dar tudo certo. Porque Ele tinha uma palavra. Quando você se movimenta debaixo de uma palavra, qualquer coisa externa não te abala. Porque você está debaixo de uma palavra de Deus. É ela que vai te sustentar. E aí, como eu já estava me conformando com R$75 mil de aluguel, que já é um salto e tanto. Aí vem, depois de alguns dias, a pessoa com a qual nós estávamos negociando disse assim, olha pastor, é o seguinte, a dona tem esse salão de baixo aqui. Só que ela falou assim que não vai ter como alugar esse salão sem alugar o salão de baixo. Por quê? Porque tem muita coisa interligada de um salão para o outro. E para fazer essas modificações vai dar muito trabalho, então ela prefere não alugar, se não alugar o salão de baixo. Aí meu pai falou assim, não, quanto que é o salão de baixo? Eu falei, ai meu Deus. Aí ela falou, ó, o salão de baixo é mais 20 mil, ou seja, 95 mil. Aquilo, gente, eu falei, meu Deus do céu, nós estávamos olhando o salão para pagar 40 mil de aluguel, já estamos em 95, ou seja, o orçamento está estourado, mais que estourado. E aí fechamos. Mas quando Deus está com o projeto, nós não tínhamos ficha, porque nós estávamos numa igreja de 500 pessoas. Nós não tínhamos ficha para aprovar, não tinha nem valores para aprovar um aluguel nesse tamanho. Mas nós estávamos debaixo de uma palavra de Deus. E aqui nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Esse lugar, quando as pessoas perguntam para mim, Rafa, como que vocês conseguiram? Eu falo assim, cara, eu não sei como explicar. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe para esse lugar. E nós estamos aqui já faz 1 ano. E nós estamos conseguindo pagar o nosso aluguel. Estamos conseguindo progredir e crescer. Por quê? Porque a visão de Deus é muito maior do que nós pensamos. É muito maior. É muito maior. Verdade. O irmão encontrou uma placa aqui quando nós pegamos o salão. Aí o irmão, a gente chegou aqui, né? Todo mundo saiu procurando as coisas. Vamos ver. Aí pegaram a plaquinha. Pastor, achei uma plaquinha aqui, ó. Aí pegou a plaquinha, estava escrito assim. Como é que é? Vendido para Rafael. Eu falei, amém, dá essa placa, está guardada lá em casa. Eu falei, vou comprar esse prédio aqui. Amém? Deus vai prosperar a sua vida, nós vamos comprar esse lugar aqui, amém? Amém, esse lugar é nosso. Essa é a nossa casa. É nosso lugar. E outra coisa que tiramos de lição nesse texto é que Paulo vai dizer, o poder já está dentro de você. O poder já está dentro de você.
está em você, está dentro de você, está aí. Por mais que você ache que não, o poder está aí, está dentro de você. O que é esse poder, pastor? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. Entenda uma coisa, antigamente eles não tinham esse Espírito Santo, acesso ao Espírito Santo. Mas depois de Jesus, o véu foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E aí o Espírito veio, e agora Deus, aquele grande, o poderoso, habita em mim e em você, habita em mim e na sua vida. Ou seja, você carrega um Deus sobrenatural dentro de você. Esse poder está aí, esse poder opera em você, esse poder está dentro de você para realizar coisas extraordinárias. Está em você. E a fé, que é o que nós exercemos, a fé é a chave que vai ligar esse motor. A fé é a chave que liga e que ativa esse motor. Que é onde nós vivemos esse extraordinário. Gente, pensa uma coisa. A fé, ela não é a ausência de medo, tá? Ah, pastor, me deu um medo, então eu não tenho fé, não. Eu tive medo quando eu assinei o contrato aqui. Muito. Mas eu olhava e falava assim, eu tenho uma palavra que o meu pastor liberou. E eu creio nessa palavra. Eu creio nela. E por ela eu caminho, por ela eu vivo, por ela eu respiro, por ela eu faço todas as coisas. Então quando o medo vem, eu olho para onde? Eu olho para a palavra. Eu olho para a palavra liberada. E é isso que me sustenta. Então a fé não é a ausência de medo. É a ousadia de avançar acreditando no poder que opera em nós. Opera em nós. É acreditar que esse poder está dentro de nós. E esse poder me dá a ousadia de avançar. Me dá a ousadia de dar o passo. É esse poder. Agora, depois dessa introdução, nós vamos entrar em Gênesis capítulo 15, que é onde eu quero disseminar um pouco e descrever um pouco esse texto e trazer algumas lições para nós. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 5, que tem tudo a ver com Efésios 3:20, Deus disse assim: então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a sua descendência. Abraão, ele vai aparecer na Bíblia a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus o chama com uma ordem radical. Deus vai dizer assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A gente olha e imagina isso, é algo fácil, é algo comum, mas não. Abraão, ele não era um menino de 12 anos. Abraão não era alguém jovenzinho que estava, não. Abraão já era um homem com mais de 50 anos. Estabilizado. Localização estabilizada, ambiente,
família, amigos, conexões, tudo ali. Aí Deus pega e fala: sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para um novo lugar que eu vou te mostrar. Era um convite que Deus estava fazendo para Abrão, viver uma vida diferenciada, uma vida nova, um novo ciclo, um novo tempo, uma vida fora da zona de conforto, porque aliás, era um ambiente que ele já estava estabilizado, tudo certo, tudo normal, mas Deus está convidando ele para sair dessa zona de conforto e viver algo sobrenatural, viver totalmente na dependência de Deus. E aí, quando nós olhamos para Abrão, ele vai fazer o quê? Ele obedece. Ele vai obedecer à voz de Deus. E a partir daí a gente vai olhar nos capítulos 12 em diante que não foi 1000 maravilhas depois que ele obedeceu à palavra de Deus. Não foi, nossa, depois que eu obedeci, e aí foi tudo 1000 maravilhas, e as coisas aconteceram, e estava tudo muito bom, e nada deu errado, eu não tive luta, eu não tive problema, eu não tive nada, e foi tudo bom. Não. Ele obedece. Abrão enfrentou fome. Abraão passou conflitos familiares com a família de Ló. Abrão enfrentou reis poderosos para salvar o seu sobrinho. E ele edificou altares no processo, marcando a sua fé. Tudo isso aconteceu depois que ele disse o sim. Então isso ensina para mim e para você que quando eu obedeço à voz de Deus, não significa que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter dificuldades, que eu não vou ter adversidades, que coisas que possam desestabilizar talvez a minha vida com alguma coisa possam acontecer, mas o que você precisa entender é que quando isso acontece, você está sobre uma palavra de Deus, você está obedecendo uma ordem de Deus, e quando você obedece uma ordem de Deus, até as coisas ruins Deus vai convertendo em bênção sobre a sua vida, e Deus vai edificando você, estruturando você. Por quê? Porque Ele está vendo a promessa que vai se cumprir sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite com tantas coisas que estão acontecendo, você está dizendo: Senhor, eu te obedeci, eu faço tudo certo, eu dizimo, eu oferto, eu primicio, mas as coisas têm sido difíceis para mim. Mas Deus está dizendo: continue fazendo aquilo que eu determinei para você, porque você está debaixo de uma obediência minha, e no momento certo eu vou fazer romper algo novo na sua vida, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de todas as promessas que eu fiz para você, diz o Senhor. Se você crê nessa palavra, glorifica, exalta ao nome de Jesus. Oh! Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Chamamos. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Ah, Espírito Santo. Não tema, diz o Senhor. Você está guardado por Ele. Você está guardado por Deus. Você está cercado pelos anjos do Senhor sobre a sua vida. Há um cercado de fogo, do fogo de Deus te guardando, te livrando de todo mal, te dando saídas. Deus está com você. Deus está com você. Não temas, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor. Você está guardado por Ele. Ah, Espírito Santo. Batalhas, seu nome
irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Será que você pode glorificar a Deus? Aleluia! Chamamos Jesus. Deus está trabalhando em corações aqui. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus. Foi Deus. Não desista, diz o Senhor. Não desista. Você está sobre uma palavra de Deus. E ela é quem te sustenta. Ela é quem te sustenta. Mas apesar disso tudo, Abraão ainda carregava uma ferida. Ele não tinha filhos. Ele recebeu uma promessa, mas ainda ele não tinha filhos. E as circunstâncias, às vezes, ela vai gritar mais alto do que a promessa. Às vezes, a circunstância, ela começa a sobrepujar e falar muito mais alto do que as promessas que a gente recebeu. Porque às vezes nós vamos alimentando. E a promessa às vezes começa a ficar ofuscada. Será mesmo, Deus? Já faz tanto tempo. Será mesmo, Deus, que isso pode acontecer? Será mesmo, Deus, que o Senhor vai trazer o meu marido de volta para a igreja? Será mesmo, Deus, que eu vou ter sucesso na minha empresa ou nos meus negócios? Será mesmo, Deus? Não alimente essas falácias do inimigo sobre a sua mente. Deixe sempre os seus olhos postos na promessa de Deus. Deus não falhará. Jamais. E nesse contexto que chegamos no capítulo 15. Abraão está dentro de uma tenda. Vou chamar alguém para fazer um personagem aqui. Tem uns que até abaixou a cabeça. Pastor Douglas, vem cá, vai. Pastor Douglas, meu parça. Você vai ficar aqui dentro dessa tenda aqui. Lógico que a tenda de Abraão era mais top. Senta aí. Abraão está dentro de uma tenda. Um espaço pequeno, espaço limitado, onde a visão é bloqueada pelo teto. Onde a visão, ela tem uma limitação. Era assim que Abraão se encontrava, dentro de uma tenda. Visão limitada, lugar pequeno. Lugar onde a sua visão não pode ser expandida. E aqui nós aprendemos algumas lições também no capítulo 15 de Gênesis. E a primeira lição que nós tiramos é que Deus não desiste de quem Ele chamou. Deus não desiste de quem Ele chamou. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu de você.
E o mais lindo de tudo é que Deus não aparece para Abrão no palácio da conquista. Não. Mas na tenda da dúvida. Na tenda da dúvida. Mas é ali que Deus vai decidir encontrá-lo para ampliar a sua visão. É na tenda da dúvida. É quando eu começo a desviar o meu foco da promessa e começo a duvidar. Será? Será? Será mesmo que o meu ministério vai deslanchar? Será? Será mesmo que eu vou ser um grande pregador? Será? Será mesmo que Deus vai usar a minha vida para cumprir o chamado que Ele me prometeu quando eu era criança? Será? Aí nós nos enclausuramos dentro de uma tenda e começamos a duvidar. A tenda da dúvida. Mas é onde o Senhor ali vai nos encontrar. É onde o Senhor vai parar, se voltar para Abrão e renovar as suas forças. E fazê-lo enxergar diferente. Encontrá-lo de verdade, levar ele para um novo nível, um novo estágio. Reacender a chama da promessa, reacender a chama daquilo que Deus prometeu. Você não está aqui por acaso, Deus está reacendendo a chama da promessa de Deus sobre a sua vida. Você vai sair daqui mais crente, eu creio. Amém? Você precisa sair da tenda que te limita. Saia da tenda que te limita. Olha para o seu irmão com fé e fala assim: saia da tenda que te limita. Não, fala com fé, fala mais forte. Saia da tenda que te limita. Dentro da tenda, Abrão só via paredes. Só via o teto. Só olhava. Era aquilo. Era limitado. Por quê? Porque o ambiente define aquilo que você enxerga. O ambiente vai sempre definir aquilo que você enxerga. É por isso que nós temos que policiar alguns ambientes que nós fazemos parte. Porque o ambiente pode limitar a sua visão, pode limitar o seu crescimento, pode até destruir a sua fé. O ambiente define aquilo que você enxerga. Existe um texto que eu amo muito, e eu prego muito para aqueles que andam perto de mim. Vira e mexe, eu estou reacendendo esse texto e falando dele. Às vezes eu sou até repetitivo com algumas coisas, né, Igor? Mas é para que entre no coração, porque eu vivo isso, eu entendo isso. E quando eu olho para Marcos, capítulo 5, versículo 22 e 23, nós vamos ver a história de Jairo. Que ele vai à procura de Jesus em busca da cura da sua filha. Ele chega diante de Jesus e ele se prostra e adora. E aí ele pede: Senhor, a minha filha, ela precisa de um toque. Ela está perto da morte. Eu preciso de você. Mas aí nós vemos Jesus caminhando e dizendo: vamos lá. Vai dar tudo certo. Mas no meio do caminho, alguns amigos do ambiente em que Jairo convivia vai se encontrar com Jairo nessa caminhada com Jesus. E aí os amigos lá no versículo 35 ao 42, os amigos vão dizer assim: olha, Jairo, cara, para aí. Não incomoda mais o mestre não. Sua filha morreu, cara. Não tem mais o que fazer. Sua filha morreu. Imagina o coração de Jairo, ouvindo aquelas palavras de amigos dele.
amigos que andavam com ele, que estavam próximo a ele, que eram do ciclo dele, amigos. Se Jairo parasse para ouvir os seus amigos, ele teria o milagre na vida da filha dele, sim ou não? Vamos ser inteligentes, gente. Se ele parasse diante daquela palavra que os amigos trouxeram para ele, ele não viveria o milagre. Jesus, ouvindo aquilo, disse assim: olha, não temas, crê somente. Não temas diante dessas notícias, desse ambiente em que seus amigos estão te colocando. Um ambiente de descrença, um ambiente que não acredita na fé, um ambiente que não acredita no milagre. Aí Jesus vem e fala assim: não temas, crê somente. Aí Jesus vai fazer o quê? E não deixou que caminhasse com ele, a não ser Pedro, Tiago e João. Ou seja, o que Deus fez? Mudou o ciclo de amizade dele. Mudou as mesas que ele sentava. Por quê? Porque na caminhada em que ele estava voltando para sua casa, eu acredito que aqueles homens que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, que andavam com Jesus, viam os milagres acontecer, via Jesus fazer coisas maravilhosas e extraordinárias. Eu acredito que nesse caminhar, eles diziam assim para ele, para Jairo: Jairo, calma, eu já vi Jesus fazer muito mais coisas, que isso vai ser fichinha. Olha, Jesus já levantou paralíticos, Jesus já curou, fez cego enxergar. Olha, fica tranquilo, isso aí, ó, Jesus, ele é poderoso, ele pode realizar o milagre na vida da sua filha. Calma o seu coração, não dê ouvidos para aquilo que seus amigos estão dizendo. Não, olha, Deus é poderoso. Olha, eu já vi pessoas que estavam acamadas, caídas, e Deus foi lá, Jesus foi lá e tocou neles, eles se levantaram, as coisas aconteceram. Por quê? Deus mudou o ciclo deles e eles começaram a fazer o quê? Liberar fé sobre o coração dele. E quando ele chega lá, Jesus realiza um milagre. O que Deus está querendo dizer para mim e para você: muda seus ambientes, muda a sua mesa, muda com quem você senta, anda com gente que prosiga, que fala de fé, que crê na palavra de Deus, que caminha na mesma visão, que acredita que tudo Deus pode fazer, que não olha para a economia e diz: não, se a economia está ruim, vai tudo de mal a pior, não vai acontecer nada, nós vamos falir. Não, você serve a um Deus que não depende da economia do Brasil, porque nossa economia está no céu, e Ele pode todas as coisas na terra. Ah, Jesus, Sim, eu creio em Ti, Jesus. Deus do Eu creio em Ti, Jesus. Mude o seu ciclo. Sim, eu Ah, creio em Jesus. Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Isso é muito importante você fazer. Às vezes tem coisas que não acontecem na sua vida, mas é porque os ambientes que você frequenta acabam sufocando a promessa de Deus. Às vezes as mesas que você está sentando está tirando você do milagre que está ali, ó, perto de você. Deus te chamou para voar como águia. Deus te chamou para coisas grandes e extraordinárias. Para de andar com pessoas com mente de galinha, que fica só olhando para baixo, só olhando dificuldade, só olhando problema, não vê saída, não vê nada. Mas Deus fala para você: levanta a sua cabeça, olhe para o alto, aonde vem o teu socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, Ele mede as águas do mundo todo na palma, na concha de suas mãos. Ele é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa, segundo o poder que opera em você. Não é o mundo que te influencia, é você que influencia o mundo. Não é o mundo que te tira a fé, é você que implanta a fé no mundo. Porque Deus te chamou para fazer a diferença aonde você está, diz o Senhor. É lá, é lá. Aleluia. E aí Deus
está olhando para Abrão, dentro da tenda, visão limitada. É como se Deus parasse, voltasse, e falasse assim: deixa eu ir lá visitar Abrão. E aí, como se Deus chegasse na tenda, pegasse Abrão: vem cá, Abrão, sai daqui, vem cá, levanta a cabeça, olha para o alto, tente contar as estrelas, se é que podes, assim será a sua descendência. Deus quer te tirar do lugar que limita a sua visão. Deus quer te tirar do lugar que limita a sua visão. Deus tem algo extraordinário para fazer e realizar através de você. Mas dentro da tenda, você não vai conseguir enxergar. Deus revela o profundo para quem se movimenta. Deus revela os seus segredos e o extraordinário para quem se movimenta, para quem sai da sua zona de conforto, para quem se entrega de verdade. E Deus faz isso com Abrão. Sai para fora. Sai para fora. Deus olha para Abrão e sai para fora. Sai para fora, Abrão. Olha para o céu. Olha para as estrelas. Eu te prometi, eu vou cumprir. O que eu prometi para você, eu vou cumprir. A sua descendência será grande. A sua descendência será grande. Olhe, se é que podes contar, conta. Se você pode contar, conta. Você não consegue contar. Por quê? Porque a sua descendência será grande. Será grande, diz o Senhor. Ah, Espírito Santo, levante a sua mão e comece a adorar ao Senhor. Começa a falar em outras línguas. Começa a liberar palavras de agradecimento ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. A palavra de Deus está aqui. Deus está se movimentando nesse lugar. Deus está realizando coisas extraordinárias aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Era manara basara manara basora era hala manara basara. Era manara basora era hala manara basara era manara basora. Oh! Era manara basora era hala manara basora era hala manara basara. Era manara basora era hala manara basora era hala manara. Ah, Espírito. Ah, Espírito. Era manara basora era hala manara basora. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Libere o seu coração, libere o seu coração, se entregue ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, está se movimentando em seu favor. Acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Chamamos. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Saia do lugar que não faz você ver
Deus realmente tem para você, por favor, sai desse lugar. Sai dele. Esse lugar não é para você. Esse lugar não é o lugar que Deus escolheu para você. Para de limitar os sonhos de Deus sobre a sua vida. Pare. Por favor, pare. Para de ter uma crença limitante. Eu posso ir até aqui, não, depois daqui eu não posso. Você pode ir além. Certa vez Deus disse para Abraão assim: Abraão, olhe para as campinas. Olhe. Levou ele lá no alto. E falou: olhe. Aonde a sua visão alcançar, eu vou te dar. Aonde a sua visão chegar, eu vou te dar. Aonde a sua visão alcançar, eu vou te dar. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Depende de mim. Eu posso tudo. Depende da sua visão. Até onde a sua visão chegar, eu posso te levar lá. Mas não é eu, é você. É você que tem que olhar e entender que eu posso ir além do impossível. Eu posso ir além, porque Deus prometeu isso para mim e para você. Ele tem todo o poder. O problema é que nós limitamos. Nós limitamos. Eu creio que esse lugar não é o ponto final para a IE Church. Esse lugar é o ponto de partida para a IE Church. Nós vamos avançar e nós vamos ganhar Ribeirão Preto para Jesus, porque essa cidade será conhecida como a cidade cheia do Espírito Santo de Deus. Podem bater na gente. Podem falar que essa igreja é uma igreja que fica batizando igual doido. Pode falar que as crianças lá têm um playground, parece shopping. Fale o que quiser. Eu quero Deus. Eu quero encher esse lugar de pessoas novas, convertidas, rendidas ao Senhor, avançando e crescendo, fazendo o Evangelho expandir, porque eu creio que a mudança da nossa cidade não vem pelo governo, mas vem pelo Evangelho do Senhor de Jesus, que é poder, que é justiça, que é milagre. Aleluia! Aleluia! Não temo as ondas Aleluia! da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Se coloque em pé. Eu vou precisar terminar, tinha mais coisas para falar aqui, mas gostaria que apagasse essas luzes aqui. Olhe para você. Aonde você está? Aonde você está? Você está dentro da tenda? Sua visão está limitada. Você tem deixado a dúvida entrar no seu coração. Você tem medo de empreender por causa das notícias que você assiste nos jornais. Deus está dizendo para você essa noite: você só vai experimentar o sobrenatural a partir do momento que você der um passo de coragem. Mas para isso você precisa entender primeiro que você serve a um Deus maravilhoso e grande. Sinta-se à vontade.
pessoas já estão aqui. Se Deus está falando com você, se movimenta. Se você quer vir nesse altar, se jogar, se lançar, esse é um tempo em que Deus marcou para tocar a sua vida e realizar o extraordinário sobre você. Sobre você. Conte as estrelas, se é que podes contar. Conte, olha para o alto, conte as estrelas, se é que podes contar. Eu imagino que Abrão olhava e começava a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perdi. Vamos começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Isso aqui eu já contei, não contei. Perdi de novo. Por quê? Porque se dá para contar, não é milagre. Porque milagre não se explica, milagre não se conta, milagre não consegue contar. Por quê? Porque Deus sempre faz além daquilo que eu peço, daquilo que eu posso, daquilo que Ele pode fazer, Ele faz além. Aí Deus pergunta para mim e para você: o que você quer? O que você quer? Aonde você quer chegar? Quantos contratos você quer assinar? Aonde você quer levar a sua empresa? Quantas pessoas você quer ganhar para Jesus esse ano? Quais os seus planos? Qual o seu sonho? Quais os seus projetos? O que você tem para realizar? Deus está dizendo: para de limitar o meu poder. Para de limitar. Para de limitar o meu poder, diz o Senhor. Deus não tem o sobrenatural para quem não tem coragem. Deus não tem o sobrenatural para quem não tem coragem de dar o passo. Nós estamos aqui diante de uma prova viva. O nosso pastor e a nossa liderança teve coragem de dar o passo. E nós estamos vivendo debaixo de um sobrenatural de Deus. É onde as pessoas dizem: como? Não sei. A gente só teve coragem de dar o passo e Deus fez. É coragem. É coragem de sair da sua zona de conforto. Para de fazer cálculos. Você fica fazendo muito cálculos. Não, aqui, ali, assim, fazendo plano B. Não, Deus não tem plano B. Deus tem um plano perfeito para você. Ah, Jesus. O fato é que quando nós olhamos para alguns textos, nós olhamos para Pedro, quando ele estava no barco, e tem uma tempestade, e às vezes nós criticamos Pedro. Já vi pregadores criticar Pedro. Porque Pedro, ele começou a afundar. Ele foi, e aí no meio do caminho, ele afundou. Sabe, nós somos tendenciosos a olhar para o negativo. Nós somos tendenciosos a olhar para aquilo que não está dando certo. Nossa, olha, ele foi, mas não está afundando. Ele não está dando certo. Mas o que a gente não pode negar, porque ele foi o único que deu o passo para sair do barco. E ele foi o único que deu alguns passos sobre as águas. Quem mais andou sobre as águas não sei ele? Jesus. Ou seja, o que você precisa ter é coragem de sair da manada. Coragem de sair daqueles que não têm coragem. E você começar a dar um passo. Porque quando você der o passo, Deus coloca o chão para você pisar. E você começa a andar sobre milagres. E você começa a andar sobre o sobrenatural. E as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque eu tive coragem de andar por fé. E quando eu ando por fé, eu vivo o sobrenatural de Deus. Deus te chamou para andar sobre uma palavra e sobre o sobrenatural de Deus. Se você crê, glorifica e exalte o nome dele.